Bom, pessoal, dando continuidade então com o segundo ponto, né? O que é uma radiação eletromagnética? Na verdade, não é muito fácil de fazer essa definição, mas eu coloquei para vocês como como sendo o seguinte: uma forma de transporte de energia, né? Então, ou seja, uma forma de eu ter a energia e transferir essa energia, né, para um corpo, por exemplo, ou para algo, ok? Então, nós podemos transferir energia, por exemplo, pelo contato, né? Ou por meio, digamos, de uma radiação eletromagnética. Eu também poderia transferir energia dessa forma. Só que essa energia, esse transporte, tá? Ele vai acontecer especificamente pela propagação do que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, ok? Eu vou colocar para vocês algumas definições importantes a respeito dessa questão da radiação, né, eletromagnética e dessas ondas, tá? Para a gente começar, então, a entender mais ou menos do que se trata essa radiação. Então, quais são as definições? A primeira definição, né, que foi o que eu coloquei para vocês, um transporte de energia, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Uma radiação eletromagnética, ela nunca vai transferir ou transportar matéria. Ela não leva a matéria consigo, ela só leva a energia, ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, nesse gráfico, tá? Então, nós vamos ver, né, que esse transporte ele ocorre por meio de ondas, né? Então, ali vocês têm um gráfico onde teria uma onda que simula, digamos, uma onda desse tipo que é da radiação eletromagnética. Aquele pontinho que tem ali, né, vocês associam como se fosse uma partícula de matéria. Observem que, à medida que a onda ela passa por aquele ponto, ela não carrega o ponto, ou seja, ela não carrega a matéria consigo. A matéria ela continua no mesmo lugar, a única coisa é que ela oscilou um pouco a sua posição, certo? Mas ela não foi carregada pela radiação, né? Então, a radiação ela é somente uma forma de transportar energia, né? Transportar movimento, transportar energia térmica, né? Mas não leva a matéria consigo, ok? Então, isso tem que ficar muito claro. Segundo, que tipo de energia essa radiação vai estar transportando, né? Uma energia do tipo radiante, obviamente. Então, lá no início do semestre, né, nós vimos nas primeiras aulas lá complementares os tipos de energia que existem, e uma delas era a energia radiante, que é justamente essa energia relacionada às radiações eletromagnéticas. Aí, né, nós temos dentro da definição, como eu falei para vocês, né, que esse transporte de energia ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então, o que são essas ondas, tá? Na verdade, uma onda nada mais é do que uma oscilação, certo? Uma oscilação de algo no ambiente, ok? No caso específico dessas ondas eletromagnéticas, essa oscilação, né, é uma oscilação que ocorre tanto do campo elétrico quanto do campo magnético que vai estar no espaço. E essa oscilação desses dois campos, ela é sincronizada. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma oscilação no campo elétrico, eu também tenho uma oscilação no campo magnético ao mesmo tempo. Então, quando um atinge o máximo, o outro também atinge o seu máximo e o seu mínimo juntos, ok? De forma sincronizada. Outro ponto importante é que todas essas ondas eletromagnéticas, todas elas se propagam tanto num meio material, ou seja, algo físico, tá? Quanto no vácuo, ou seja, quanto na ausência de matéria, né? Então, lá no início também nós vimos, por exemplo, né, tinha uma aula complementar para vocês que dizia o seguinte, que nós temos as ondas do tipo mecânicas e essas ondas do tipo eletromagnéticas. Existe outra também que é a gravitacional, mas não vamos entrar nesse caso. No caso das ondas mecânicas, que é, por exemplo, o som, né? O som ele precisa de um meio físico para se propagar. O que significa isso? Que no espaço sideral, como nós não temos matéria lá, existe um vácuo, nós não temos som no espaço. Mas essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar, inclusive na ausência de matéria, ou seja, no vácuo. É por esse motivo que a luz do sol, né, ela chega até nós.
né? Então ela sai lá do Sol, essa energia radiante, na forma da luz visível, que nós enxergamos, a luz do Sol, né? Ela se propaga naquele vácuo que existe, né? Atinge a atmosfera da Terra e chega até nós. Então vejam que ela se propaga tanto no vácuo quanto no meio material, que é o ar, por exemplo, até chegar em nós, tá? Então essas ondas eletromagnéticas se propagam das duas formas. E outro ponto importante é que elas se propagam, né, de forma desacoplada à partícula que originou elas, tá? Vou explicar para vocês o que isso significa. Primeiro, para que a gente tenha uma onda desse tipo, nós precisamos de uma partícula carregada, tá? Ou seja, carregada positiva ou negativa, pode ser um próton, um elétron, né? Pode ser um íon, qualquer coisa que esteja carregada, e que essa partícula carregada esteja em movimento. Então, quando nós temos uma partícula carregada, ela tem um campo elétrico associado a ela. Mas um campo magnético só surge quando a partícula carregada está em movimento. Então, para que nós tenhamos uma onda elétrico, né, e magnética, nós precisamos dos dois campos, né? E para isso a partícula tem que estar carregada e em movimento, ok? A questão é que essa partícula que é carregada e que está em movimento, né, a partir do momento que ela gera esses dois campos, os campos eles vão propagar livremente, eles não precisam mais daquela partícula original. Então, eles estão livres no espaço, tá? Aquela partícula que deu origem a essa onda eletromagnética não exerce mais influência nenhuma sobre ela. Então, ela está livre, ok? Certo. Então, isso significa estar desacoplado com a partícula de origem. Aí nós temos a questão da origem que eu já falei para vocês. Então essas ondas, né, e essas radiações eletromagnéticas, elas surgem a partir do movimento de cargas, tá? A questão é que a partir do momento que eu tenho um movimento, então, de uma carga, né, lembrem lá que no átomo nós temos as cargas positivas, que são os prótons, e as negativas, que são os elétrons. Quando nós estamos acima do zero absoluto, que foi falado lá nas aulas iniciais também, né, que é o 0 Kelvin, a partir daquele momento, se eu tiver 0,1 Kelvin, eu já tenho um início de um movimento a nível atômico, né? E aí, a partir desse momento, eu vou ter cargas em movimento. Então, a partir do zero absoluto, em qualquer temperatura acima, né, os átomos eles já estão emitindo essas radiações eletromagnéticas, tá? Então, qualquer objeto aqui ao nosso redor, na verdade, todos eles estão emitindo constantemente essas radiações eletromagnéticas, embora a gente não consiga visualizar. Então, que tipo de radiação o nosso olho é capaz de captar? A luz visível. O que eu digo que é luz visível, né? A luz mesmo que vem do sol, né? A luz branca aqui e todas as cores que, né, fazem parte dessa luz branca, tá? Mas existem outras radiações que o nosso olho não é capaz de ver, mas que ainda assim existem. Um exemplo que eu coloquei ali para vocês seria a questão da radiação infravermelha, né? Então, dependendo da temperatura, né, que um determinado objeto, por exemplo, ele está, ele vai estar emitindo, então, essa radiação infravermelha, né? Um exemplo seria o nosso próprio corpo, né? Então, na nossa temperatura corporal, nós estamos constantemente emitindo esse tipo de radiação, né? Então, ali na imagem ele mostra equipamento, né, que consegue fazer essa medição, né, da radiação infravermelha que nós estamos emitindo, e observe, né, que para cada temperatura vai ter uma cor, né, no caso para o sensor do equipamento, né, associada àquela temperatura. Então é possível, né, você fazer medições da temperatura, então, de um determinado objeto, né, captando, então, essa radiação infravermelha, que é uma radiação eletromagnética que está sendo emitido por aquele corpo. Esse tipo, por exemplo, de medição é utilizada na indústria, né? Então, por exemplo, quando nós temos, digamos, um material que é extremamente quente, né? Ou que, por exemplo, você não possa entrar em contato de fato, né, por alguma questão microbiológica, enfim, né? Geralmente se utilizam, então, medidores do tipo lá de termômetro, né? Como está sendo usado agora para medição das temperaturas, né?
comércio, enfim, né, que captam esse tipo de radiação. Então, é um tipo de medição que você pode fazer sem o contato físico, né? Então, digamos assim, se você tivesse um metal fundido, né? Então, um metal no estado líquido, a temperatura para se atingir isso é extremamente alta. Você não tem como colocar lá um sensor, por exemplo, naquele metal para saber a temperatura que ele está. Então, você tem que fazer uma medição de temperatura à distância. O mesmo poderia ser utilizado na indústria de alimentos, né? Então, se você não pode entrar em contato direto, vamos supor, com o alimento, por inúmeras questões, né? Você poderia utilizar esse tipo de termômetro, digamos, para inferir, né, no caso, a temperatura daquele alimento, caso seja necessário. Essas medições, por exemplo, das radiações infravermelhas também são utilizadas na parte de visão noturna. Nós temos alguns animais, né, que eles conseguem ter essa capacidade, né, de enxergar esse tipo de radiação infravermelha, né? Um exemplo são as cobras. Então, no caso, a visão das cobras, né, ela é principalmente, né, por meio, então, da captação do calor, né? Então, é através de uma medição, né, da radiação infravermelha que aquele determinado animal, né, o corpo está emitindo, é por isso que ela consegue visualizar, digamos, né, o objeto quente. E outro exemplo que eu coloquei ali para vocês seria a utilização, por exemplo, né, desse tipo de radiação para você visualizar problemas na construção civil. Também é possível, né? Então, vamos supor ali numa residência, né? Nós, a olho nu, você não consegue identificar que existe, às vezes, né, algum tipo de problema na edificação. Mas se você utiliza, né, um tipo de sensor que consegue visualizar a radiação infravermelha, você vai observar, por exemplo, pontos de infiltração naquela residência, né? Então, geralmente, quando você tem mais umidade, a temperatura daquele local é mais baixa. Então, seria possível você verificar os locais de infiltração. Ou poderia ser locais de fissura, né? Então, digamos que você tem uma fissura interna, digamos, né, do material, também seria possível de verificar por uma medição de radiação infravermelha. No caso ali daquela flor, né, seria um caso um pouco diferente, né, que seria por interação de ultravioleta com a planta, né? Então, olha que interessante. Dependendo dos compostos químicos que tem a planta, se você incide uma radiação ultravioleta, né, você vai causar uma fluorescência, né, daquelas substâncias, ou seja, o UV ele vai interagir com as moléculas ali, né, e vai gerar uma cor. Só que vejam que essas cores nós não conseguimos visualizar, né? Então, por mais que a gente observe uma planta, a gente não consegue ver toda, né, essa variedade de cores fluorescentes que ela poderia estar emitindo, né? Inclusive porque no sol, a luz do sol ela já tem essa radiação ultravioleta e mesmo assim nós não conseguimos visualizar essas fluorescências, né? Então, se você pega uma câmera que ela é adaptada para visualizar o ultravioleta, seria possível visualizar toda essa, né, coloração, né, diferente que pode ser obtida dependendo da interação dessa radiação com a substância. Além disso, tem o termo irradiação. Então, sempre que nós falarmos, né, está irradiando, significa o quê? Eu estou emitindo ou estou liberando, né? Nesse caso, emitindo a energia do tipo radiante, né? Então, a energia que se propaga ali por ondas eletromagnéticas, ok? Então, essas são as principais definições do que é uma radiação eletromagnética.